Testes de software é uma das áreas de conhecimento que está dentro da engenharia de software. A área de testes de software é uma área extensa. Dentro dela nós temos um material riquíssimo de como é que nós, profissionais de testes de software ou curiosos, podem implantar práticas para conseguir revelar falhas em softwares, impedindo assim que as principais falhas cheguem nos nossos clientes. Mas quando a gente fala sobre o papel do profissional de testes de software, há uma variação que depende de qual é a empresa onde você está ou qual é o projeto onde você está trabalhando. Mas é muito comum ter uma certa coincidência dentre as empresas. Eu estou falando de coincidências relacionadas a atividades que acabam sendo desenvolvidas na maior parte dos projetos. Conhecer essas atividades faz com que você chegue mais perto do conhecimento de o que é que um testador precisa fazer no seu dia a dia. E hoje, dentro dessa aula, eu quero mostrar para você quais são essas atividades mais comuns realizadas pelos profissionais de testes de software. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a conseguirem alavancar suas carreiras dentro da área de testes de software. E talvez você esteja se perguntando o que significa alavancar. Alavancar pode ser você fazer uma migração da sua área atual para a área de teste de software, ou você que já atua na área conseguir uma promoção ou um aumento de salário acima de 30%, ou se você já trabalhava na área e perdeu seu emprego, você conseguir se recolocar na área. Eu tenho ajudado centenas de pessoas a conseguirem alcançar os seus alavanques. Inclusive, tem diversos depoimentos de pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras através de seguir as minhas dicas. E você pode ver essa playlist aqui no meu canal, na playlist Alunos que Alavancaram. Depois dá uma passadinha lá. Mas depois, porque agora nós vamos falar sobre o dia a dia na área de testes de software, que é a nossa aula de hoje. Todas as vezes que eu penso em alguém que trabalha na área de teste de software, é uma visão similar a essa daqui que eu vejo. Essa moça está intrigada com algo que ela está vendo na tela. Talvez seja um comportamento estranho que está acontecendo ali naquele determinado software que ela está utilizando. Talvez seja uma mensagem que não está, claro o suficiente. Talvez seja cores ou botões que estão em lugares onde eles não deveriam estar. Talvez seja algum tipo de resultado que está diferente do resultado que ela esperava. Essa é a visão que eu vejo quando nós temos alguma discussão sobre um profissional de testes de software. Por quê? Porque nós precisamos ter realmente esse olhar quanto à aplicação de um olhar mais voltado a desafiar o software, se perguntar o que é que está acontecendo e se aquilo realmente é o que deveria estar acontecendo. Se isso faz parte de um padrão relacionado às aplicações, aos softwares que são daquela mesma natureza ou não. Se aquelas informações que estão sendo apresentadas, se elas realmente fazem sentido. Essa visão de se perguntar, uma noção de responsabilidade quanto àquilo que nós estamos entregando, para os nossos clientes, e por isso uma curiosidade, um criticismo grande quanto àquela determinada aplicação. Essa é a visão da mentalidade de alguém que trabalha na área de testes de software, um profissional da área de testes de software. Mas será que é só isso? Será que só ser curioso, só ser crítico já basta para que eu possa ser um testador? Será que é só isso que eu faço no meu dia a dia? Fico procurando falhas em um software? A resposta é não. Tem diversas outras atividades e hoje a gente vai discutir sobre algumas delas. Primeira coisa, é necessário que a gente possa entender, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o seu dia a dia como sendo testador, que você entenda o processo, ou seja, como que as atividades relacionadas a testes de software acontecem no dia a dia de alguém que atua dentro dessa área. E por isso eu trouxe aqui para você uma visão que não é uma visão universal, mas sim um resumo de o que geralmente acontece dentro das empresas.
Eu já disse isso algumas vezes nos vídeos que eu produzo, que cada empresa tem o seu próprio processo. Às vezes, o processo de uma empresa é igual ao da outra, mas o que acontece na maioria das vezes é que quando você sai de uma empresa A e começa a trabalhar na empresa B, você vê um processo de teste de software muito diferente do que você tinha visto na empresa anterior. Você já deve ter passado isso se você atua na área de testes há muito tempo. Se você é novo ou está querendo migrar para a área de teste de software, já vai se acostumando com isso. Por quê? Porque cada empresa tem a sua interpretação de como o processo deveria ser. E geralmente esse processo ele é impactado diretamente pela escolha de qual é o modelo de desenvolvimento de software. Ou seja, a forma com a qual o seu time desenvolve softwares impacta diretamente a forma com a qual o seu time testa softwares. E esses processos eles precisam ser adequados para que você possa extrair um processo de teste de software mais otimizado possível. Então você, testador profissional, que significa alguém que conhece profundamente sobre a disciplina de teste de software, olha para um processo de desenvolvimento e cria um modelo que se encaixe com aquele processo e que consiga ainda assim ser otimizado o suficiente para conseguir fazer com que ele funcione bem, funcione em pouco tempo e que consiga ainda assim cobrir a maior parte dos problemas que poderiam acontecer no futuro. A gente chama isso de riscos em teste de software. Então aqui eu estou trazendo para você uma visão mais comum do que é ou de quais são as atividades que são executadas por um profissional da área de testes de software no seu dia a dia. Primeira coisa, é muito comum que tudo comece em uma reunião. Dentro de uma reunião de refinamento, por exemplo, um testador pode participar junto com o seu time para entender quais vão ser os requisitos que vão compor uma determinada aplicação, um determinado software. Então, se você for parar a pensar no software do seu banco, provavelmente antes desse software estar disponível para que você pudesse fazer download e usar no seu celular, alguém estava definindo quais são os requisitos daquele determinado software. Vai poder fazer transferências de valores? Quem vai poder? Que hora vai poder? Qual que é o limite? Entende? Para quem pode enviar? Para quem não pode? E se for uma transferência externa, o que fazer? E se a pessoa não tiver saldo? Entende? São ali algumas das funcionalidades. Quando a gente fala de refinamento, é uma reunião muito comum onde as pessoas discutem um pouco mais sobre essa funcionalidade que a galera da empresa pretende implementar. Quem pensa nisso geralmente em um time ágil é o PO. Quem implementa isso geralmente em um time ágil é o desenvolvedor. Quem testa isso geralmente em um time ágil é um profissional que é denominado QA. Entende? Tudo isso se encaixa no seu dia a dia, mas tudo começa naquela reunião, porque é naquela reunião que você ouve falar mais sobre os requisitos. E depois disso, é claro, tem a sua interpretação daqueles requisitos. E essa interpretação é de você olhar, analisar e tentar extrair o que é que aquele determinado requisito quer dizer na prática. Então você olha para aqueles requisitos e você pensa, o que é que eles quiseram dizer com isso? E depois de você pensar nesses requisitos, é momento de você, então, após analisar, pensar em quais são as técnicas de teste de software que podem ser utilizadas aqui. O que isso significa? Significa que o profissional de teste de software, que é um profundo conhecedor de testes, vai elencar quais são as melhores técnicas para extrair daquele requisito ou daquele grupo de requisitos quais são os testes que precisam ser realizados para avaliar se o software funciona como deveria funcionar. Outra atividade que vem depois, é claro, é a gente aplicar essas técnicas. Então, uma vez que eu fiz a eleição aqui de quais são as técnicas, vou falar, agora eu vou pegar a técnica 1, vou aplicar nesse requisito e a técnica vai lá e retorna dizendo, são 12 testes para esse requisito. Mas eu preciso de uma outra técnica também. Vou lá, pego essa técnica, aplico. Então a técnica fala, são mais 7 testes. E eu junto com aqueles outros, entende? Estou aqui então pensando em quais são os testes que precisam ser realizados. Depois de aplicar as técnicas, eu escrevo os casos de teste, que seria uma lista de documentos que fala de maneira prescritiva quais são os passos que eu preciso executar para conseguir então executar aquele determinado teste que eu estava projetando. Então, se o teste tinha lá um grupo de informações
que eu deveria informar para o software, ele não só me dá quais são essas informações que eu vou ter que informar para o software, mas ele também me dá um passo a passo, dizendo: abra o aplicativo, faça o login com o usuário e senha Julio123, vá para o menu de movimentações financeiras, vá para o menu de transferências, coloque o valor da transferência como 500, selecione o destinatário como sendo a Isabelle, e faça a transferência do valor e valide que apareceu uma mensagem de sucesso na tela, e depois vá para o seu saldo e veja que o saldo ele foi decrescido em 500, que são os 500 que você transferiu. Isso é o meu caso de teste sendo escrito. Eu escrevo tudo isso lá dentro. Aqui está como opcional porque você tem ainda outra técnica que pode ser utilizada, uma abordagem chamada de testes exploratórios, que é quando você não tem um requisito e você não tem uma prescrição de o que é o passo a passo a ser executado. Você tem, na verdade, uma missão a ser realizada, que é de transferir, fazer transferências de valores financeiros entre contas. E aí, quem vai definir o passo a passo, ou quem vai definir a forma com que você vai executar aquilo, é a pessoa, profissional de teste de software responsável, que vai lá e olha então para aquela determinada aplicação, vê similaridades entre coisas que já viu no passado, então vai lá e executa. Esse é o teste exploratório. Tá? Esse teste exploratório pode sim ser organizado, estruturado, mas falando em vias gerais, é dessa forma que acontece. Ok? Depois disso, então, tem a execução do teste em si. Se antes eu estava só pensando em quais são os casos de teste ou em quais vão ser as missões do meu teste exploratório, agora é hora de executar. E quando eu executo, o teste pode passar, ou seja, o software funciona como deveria funcionar, ou ele pode falhar. Se ele falha, existe então o reporte dos defeitos, que é criar relatórios para realmente conseguir fazer com que aquele defeito seja exposto aos desenvolvedores para que os desenvolvedores corrijam ele. E por fim, a atividade de automação de testes, que é pegar todos aqueles testes que já estavam projetados e começar a escrever robôs que são capazes de simular as ações de um ser humano. Então, o robozinho que é capaz de abrir um aplicativo no celular, digitar o login, digitar a senha, clicar no botão logar, esperar até que ele carregue para depois ir para a tela de movimentação, para a tela de transferência, preencher os dados, salvar e validar que o que apareceu na tela está correto e o que o saldo está correto também. Isso é o que nós chamamos de automação de testes. Bacana, né? Mas agora a gente vai passar por cada um desses para você ter uma noção melhor de alguns exemplos relacionados a isso. Porque aqui, por mais que eu expliquei para você verbalmente de uma maneira bem didática, ainda assim é legal a gente passar por eles para que você possa ver como eles funcionam e alguns exemplos em si. Então vamos para a primeira atividade, que é a participação em reuniões. Dentro de um contexto ágil, existem diversas reuniões que um QA participa. Estou falando de reuniões de planejamento, onde o time está olhando para o que seria as atividades que vão ser realizadas dentro de uma determinada sprint e trazendo ali para aquela reunião mais informações e também estimativas. Como que o QA trabalha aqui dentro? Ele analisa as informações e fornece estimativas também. E dali já começa a antecipar algumas coisas que podem ajudá-lo ou ajudá-la dentro do decorrer da sprint, que é o ciclo de desenvolvimento do software e que geralmente tem ali entre 1 e 4 semanas, sendo mais comum 2 semanas. Refinamento, que é aquilo que eu tinha falado para vocês antes, é onde a gente está discutindo sobre um grupo de requisitos para a gente poder, então, entender como que ele deveria funcionar segundo aquilo que foi definido para o funcionamento do software. Daily, que é quando você se reúne com seus amigos por 15 minutos durante todos os dias e você fala sobre qual que é o seu status atual relacionado às atividades que você está realizando. Uma pergunta muito comum é o que você fez ontem, outra é o que você vai fazer hoje e outra é o que está te bloqueando. E esse é o momento do testador poder dar para todo o time um pouco mais de transparência quanto ao que está acontecendo no dia a dia profissional dele. Review, que é quando o time apresenta o software que foi construído dentro daquele ciclo de 1 a 4 semanas, geralmente 2. E por fim a retrospectiva, que é quando todo o time vão lá e se reúnem e eles começam a pensar no que foi bom e o que precisa melhorar dentro do decorrer daquela determinada sprint, naquele determinado ciclo.
Tudo isso acontece como sendo parte das reuniões que um testador participa no seu dia a dia. Tem outra atividade também que eu mencionei, que é a interpretação e revisão dos requisitos, que é quando a gente analisa documentos como User Stories. E se você não sabe o que são User Stories, pesquise aqui dentro do YouTube, você vai encontrar. Mas são definições em alto nível, mais voltado ao usuário, para que todos possam entender o que é que o usuário espera do software. Diagramas de sequência que demonstram a correlação entre diversas partes, como por exemplo, o que é que uma parte do software vai enviar de comunicação para uma segunda e o que essa segunda vai responder para a primeira quando isso acontecer. Tá? Ou a forma com que um usuário vai fazer uso do software e o que o software vai responder para esse determinado usuário. São diagramas que mostram sequências de ações. Design de UI, que mostra para a gente como é que uma tela vai ser antes mesmo dela se tornar software. Então é um desenho, uma arte. Critérios de aceitação, que é como é que eu mostro que realmente aquela determinada demanda que foi criada atendeu às expectativas de quem a definiu antes. Esses são os critérios de aceitação. Então, eu, testador, eu reviso todos esses documentos e eu uso esses documentos para conseguir ter uma noção muito clara de como é que o software tem que funcionar. Porque depois disso, o que eu tenho que fazer é a eleição das técnicas de teste. Então, eu olho para aquele grupo de conhecimentos que eu tive, aquele grupo de informações que eu coletei depois de fazer aquela revisão, né, de todas as informações que fazem parte do projeto. Então eu vou lá e escolho quais são as técnicas que podem ser utilizadas. Técnicas como partição de equivalência, tabela de decisão, valores limite, testes exploratórios. Eu vou lá e uso das técnicas que estão disponíveis para que eu vá então e consiga identificar, né, quais são os testes que precisam ser realizados para aquele determinado grupo de conhecimentos. O que a gente faz depois de escolher quais são as técnicas é aplicar. Quando a gente fala sobre aplicar, é necessário que você entenda que você precisa literalmente ter um grupo de requisitos. Então aqui tem um requisito só para que você possa ter uma noção. É o requisito 1786, se chama transferência interna de valores. E aqui ele fala um pouco mais sobre essa funcionalidade. Olha, os valores para transferência interna são limitados a R$ 4.999,99. No entanto, se o destinatário for cadastrado como favorecido, não haverá limite. Quando eu olho para esse requisito, eu juro já sei. Vou precisar usar partição de equivalência, vou precisar usar análise do valor limite. E vou precisar utilizar aqui também uma outra técnica que é chamada de tabela de decisão, que é quando a gente tem duas entradas que são correlacionadas, só quando elas são correlacionadas. E como eu sei que eu tenho que usar uma delas? Quando uma das minhas entradas se correlaciona com a outra, é dependente de outra. Então veja, os valores são limitados a 4.999. Isso é uma das minhas duas partições. Entretanto, então sempre quando eu tenho um no entanto, um entretanto, mas, eu tenho depois aqui um restante desse texto que diz: se o destinatário estiver cadastrado como favorito, não há limite. Então, aqui que existe a conexão entre ambos. Entendeu? Essa conexão é o que faz com que eu sei que eu possa utilizar a tabela de decisão. Mas veja, tabela de decisão, valores limites e partição de equivalência são todas técnicas. Aqui eu vou ter que usar uma, depois a outra, e assim por diante. Aqui eu trouxe para você um exemplo de como funciona a partição de equivalência. Então eu olhei para aquele determinado requisito e comecei aqui a definir quais são as minhas variáveis de entrada. Então eu tenho valores e tenho status do destinatário. E comecei a pensar em quais são as partições, você vê aqui por P1 e P2. Então, para valores, eu tenho uma partição que é de até R$ 4.999,99. E eu tenho uma outra que é acima desse valor, ou seja, 5.000 em diante. Para o status de destinatário, eu tenho favorecido ou não favorecido. O que aconteceria depois? Eu pegaria esses dados, colocaria uma tabela de decisão e conseguiria permutar, ou seja, combinar todos com todos. E para cada combinação, colocar um resultado esperado. Isso seria a minha tabela de decisão.
Mas tudo começa aqui com a partição de equivalência. E essa técnica aqui, eu vou dizer para você que ela vai estar em mais de 80% das soluções dos problemas que você vai ter dentro do seu dia a dia para pensar em quais testes fazer. Legal, né? Testadores profissionais fazem uso de técnicas, tá? Depois que as técnicas são identificadas e que a gente aplica elas, é hora de criar os casos de teste. E o que são casos de teste? São documentos que demonstram qual é ali as informações relacionadas ao teste que tem que ser feito. Esse caso de teste que vocês veem aqui agora é o caso de teste seguindo um modelo de um padrão internacional chamado ISO 29119 dígito 3. Esse padrão fala sobre quais são artefatos, documentos de teste de software. Um deles, o caso de teste, que precisa ter um identificador único, precisa ter uma prioridade que demonstre qual caso de teste precisa ser executado primeiro, tem que ter objetivo, tem que ter rastreabilidade para falar com qual outro caso de teste esse se relaciona, tem que ter as pré-condições, as entradas que precisam ser realizadas e os resultados esperados. Esse é um caso de teste segundo a ISO 29119 dígito 3. Interessante, né? Quem pega isso daqui, executa para conseguir então demonstrar se esse teste ele passa, ou seja, ele tem sucesso enquanto eu uso um software. Se eu tiver um erro, isso significa que o software não está obedecendo ao que foi definido no caso de teste. E aí a gente encontrou um defeito. E isso vai ser muito bom porque a gente evitou que aquele defeito chegasse até as mãos do nosso cliente. A execução dos testes nada mais é do que pegar esse caso de teste e, enquanto eu leio ele, eu vou executando aqui no aplicativo, ou no site, ou no sistema. E aí no final eu vou ter duas possibilidades de resultado. Uma que é sucesso ou a outra que é falha. Se for sucesso, eu simplesmente marco esse caso de testes como sucesso e sigo adiante para o próximo caso de teste. Mas pode ser que alguma das linhas que estão escritas aqui não estão obedecendo aquilo que eu estou vendo no meu celular. Então, estou lá fazendo os testes no meu celular e aqui diz que o resultado esperado é que o usuário é avisado que a transferência foi realizada com sucesso. Mas no meu caso apareceu assim, erro ao realizar a transferência. É um defeito, porque se esperava outra coisa do software. Eu então vou precisar relatar um defeito. Como que o reporte de defeitos acontece? Eu executo um teste e ele resultou em falha. Depois disso, eu cadastro um novo defeito, dando informações sobre esse defeito em alguma ferramenta que a gente utilize para a gestão de defeitos. O Gira é uma ferramenta que é muito utilizada para isso. Depois disso, os desenvolvedores vão analisar esse defeito e vão dizer: é realmente um defeito? Se sim, o defeito vai ser corrigido, um reteste vai ser realizado, ou seja, eu vou retestar para saber se aquele defeito foi realmente corrigido. E se ele foi corrigido, a gente vai então encerrar o defeito e vai finalizar o processo. Se durante essa validação da correção eu percebo que ainda não está bom, eu devolvo. Os desenvolvedores então trabalham novamente no defeito, fazem o reteste e depois aquele determinado defeito é corrigido. Outra coisa que pode acontecer aqui nesse fluxo é que depois dos desenvolvedores analisarem o defeito, eles falarem: não, isso daqui não é defeito não. Isso daqui é uma melhoria no software. Ou não, isso não é um defeito. A pessoa simplesmente colocou algo aqui que ela achava da cabeça dela. Ela não prestou atenção no refinamento antes, por exemplo, entendeu? Não, aqui é só o que a gente foi definido mesmo. Então, se o defeito não for confirmado, esse defeito é encerrado e acaba por ali. Certo? Então, esse daqui seria o fluxo de reporte de defeitos. E também acontece no dia a dia de alguém que trabalha como sendo um profissional da área de teste de software. E por fim, nós temos a automação de testes, que acontece de uma maneira que pode ser atualmente, tá? A maioria das ferramentas, ou elas trabalham no formato keyword, onde você tem algo similar ao que você está vendo aqui agora. Você diz em qual elemento que você quer interagir, qual é o método que você quer usar e qual é o valor que você quer atribuir a esse determinado elemento. Então, quando a gente fala desse método set, dessa operação set aqui, é digitar uma informação dentro. Se eu estou vendo aqui o set secure, é digitar uma informação criptografada.
Se eu estou vendo o clique, é realmente clicar. O select é realmente selecionar uma opção lá dentro. Então, isso que você está vendo aqui agora é um teste no formato keyword. Ele tem o objeto, depois ele tem a operação e depois ele tem o valor. Dentro do nosso dia a dia como sendo automatizadores de teste, esse tipo de ferramenta aqui é uma ferramenta privada. Ela é paga, você precisa pagar para utilizá-la. Mas também é algo muito comum dentro do dia a dia das empresas, que é não ter budget o suficiente para comprar uma ferramenta. Como essas empresas fazem? Elas então fazem uso de softwares livres, softwares open source. Softwares que podem ser utilizados dentro da empresa sem que elas paguem nada, né? E aí, quando acontece esse tipo de ação, ao invés de ter uma telinha bonitinha como o keyword aqui, é muito comum que a gente tenha, na verdade, código fonte mesmo, criado através de linguagem de programação, para conseguir, então, trazer para as pessoas uma noção muito mais clara, né, de como é que o software tem que funcionar. Então, geralmente não tem essas telinhas, o que tem é um código, e esse código é utilizado para, então, simular e criar esse robô. A propósito, essa imagem aqui que você vê agora é uma imagem extraída de uma aplicação que serve para automatizar testes, que é super cara, chamada UFT-1. Essa ferramenta serve para que dê para testadores a possibilidade deles conseguirem automatizar testes de uma maneira mais visual. Também tem parte de código, mas o carro-chefe é essa interface visual. Se você passou por todos esses conhecimentos, todas essas atividades, entendeu aqui, mas ainda ficou com dúvida, eu quero te convidar para a minha mentoria. Dentro da minha mentoria eu ajudo pessoas, assim como você, a conseguir entender muito mais sobre teste de software, muito mais profundamente sobre teste de software, para conseguirem então se aproximar do seu alavanque. E eu abro turmas várias vezes no ano. Para você saber um pouco mais sobre a próxima turma, você precisa se inscrever na lista de espera que está no link aqui na descrição desse vídeo. Clica lá, você vai poder se inscrever na lista de espera, ok? Se você ainda não me segue em outras redes sociais, como o Instagram, por exemplo, me siga lá, é o @juliodelimasinsta, eu estou sempre divulgando conteúdo. E se você tiver condições de entrar para a próxima mentoria, venha, porque eu vou ter o maior prazer em ajudar você a alcançar o seu alavanque, beleza? Agora é com você. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir. Se você amou, deixa um comentário. Se você acha que isso vai ser válido para algum dos seus amigos, compartilhe o link da URL. E não deixe de se inscrever, porque se inscrevendo você consegue então receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!